Feliz sábado. Que privilégio, não é mesmo? Primeiro sábado do ano e nós aqui, louvando e agradecendo o nome de Deus. Em nome do Roller, agradeço toda a liderança local da primeira Igreja Central de Rolim de Moura. É um privilégio para mim estar compartilhando com vocês nessa manhã de sábado a palavra de Deus. Revi algumas pessoas que há alguns anos não nos via e eu fico feliz muitas das vezes de poder reencontrar. Aqui nesse município nós chegamos em 1997. Eu estou fora, Várzea Grande, ali ao lado de Cuiabá, mas sempre estou aqui. Minha família toda está aqui e para mim é um privilégio. Haverá 52 sábados ao longo de 2026, começando por hoje. A pergunta que eu te faço é: ao longo de 2026, quais são suas metas? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? O que você está preparando? O que você tem colocado nas mãos de Deus para o ano de 2026? O que você está pensando, investindo na educação dos seus filhos? Qual é o tema principal dos pregadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Em que nós devemos priorizar, humanamente falando, na educação dos filhos enquanto vivemos nessa terra? Mas a prioridade principal é a preparação para a volta de Jesus. E nesse pensamento a gente tem que ter em mente o pensamento de pensar no céu. Eu estaria pregando amanhã à noite, mas o Roller me convidou para hoje de manhã. O tema de ontem seria outro. Eu quis modificar ontem à noite, quando estava lá na minha casa, na casa da minha irmã. E essas mesmas perguntas que eu fiz, quais são suas metas, seus sonhos, os seus objetivos, eu devo fazer para mim mesmo. O que eu estou fazendo na igreja ao longo da minha vida, como cristão, nessa corrida cristã rumo a Canaã celestial? Eu tenho priorizado a igreja, ajudar a liderança local, o pastor distrital? Eu tenho dado estudos bíblicos? Será que nessa prioridade ao longo de 2026, eu conversei com Deus no ano de 2025, e que neste ano de 2026, ao menos uma pessoa eu consiga, para que eu possa dar a ela estudo bíblico? E se assim o fizéssemos, os anjos de Deus estão preparados, estão ali prontos para lhe mostrar o caminho, para que no ano de 2026, enquanto Jesus não voltar, nós tenhamos essa meta, um estudo bíblico ao menos. Por onde eu passo, muitas igrejas, Cuiabá e Várzea Grande, e às vezes em algumas cidades que eu saio para fora, eu observo pessoas dedicadas, empenhadas em dar estudos bíblicos, e muitas das vezes é um grupo muito pequeno da igreja. E esse grupo pequeno, muitas das vezes, dão mais de 4, 5, 6 estudos ao longo de um ano. Eu também tenho observado que ao longo de um ano inteiro, muitas pessoas adentram as portas da igreja como múmias. Elas entram, elas saem, muitas das vezes não cumprimentam as pessoas, elas não se envolvem nas coisas da igreja. E é isso que nós precisamos. Lembrando que Ellen White escreveu: se nós vivenciamos, se nós estudamos a palavra de Deus, se nós estamos uma vida inteira dentro da igreja, e ao menos uma estrela não houver em nossas coroas lá no céu, lá nós não estaremos. E a Bíblia menciona em Apocalipse 1, versículo 1. Neste momento você não precisa ler a Bíblia, mas vamos ler Apocalipse 1, versículo 1. E assim como estamos, uma vez mais, vamos falar com Deus. Querido Deus, neste momento tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. Nós possamos sair daqui cheios do Espírito de Deus. E o que nós aprendemos ao longo de nossa vida, ou nessa manhã de sábado, que nós possamos compartilhar com outras pessoas. Que eu possa ser um canal nessa manhã de sábado. Que eu fale não de mim mesmo,
mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E aqui diz o seguinte, Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Muitas pessoas, ao longo de nossas vidas, e eu tenho ouvido muito, pessoas dizendo que Jesus, que Deus tem revelado a elas muitas coisas. Foi revelado para mim. As pessoas sempre dizem, foi revelado, Deus me mostrou. Se Deus revelasse para todas as pessoas coisas, nós não precisávamos ou não precisaríamos de ter a Bíblia em nossas mentes, em nossos corações, quando vamos às igrejas e levamos em nossa mão a palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus falava com as pessoas por intermédio dos profetas. Agora nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. E Apocalipse 4, versículo 1 diz: depois destas coisas olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. Aqui estamos falando de um apóstolo. Ellen White menciona o discípulo amado, e ele diz: depois destas coisas olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como trombeta. Um apóstolo que vivenciou Jesus quando esteve na terra, caminhou com Jesus 3 anos e meio, e agora ele estava ali, preso na ilha de Patmos, na atual Grécia, por aproximadamente 14 meses, e ali ele começa a receber revelações, escreveu o livro do Apocalipse para que nós pudéssemos ler. E algumas pessoas às vezes questionam os momentos de dificuldades que elas passam ao longo das suas vidas, um problema, e às vezes começa a questionar Deus. Por que Deus tem permitido que tais coisas aconteçam comigo, com a minha família, com um amigo? Por que Deus permitiu então que a Andressa Barragana, no sábado pela manhã, aos 14 anos de idade, a caminho de uma igreja lá no Rio Grande do Sul, por que o anjo que cuidava dela, da sua família, permitira que ela trombasse, batesse de frente com um caminhão e viesse a óbito? Uma garotinha de 14 anos que estava pronta para pregar naquela manhã de sábado. Existem alguns questionamentos, alguns porquês. Ellen White menciona, que saberemos na eternidade. E aqui, às vezes, pessoas questionam por que Deus permitiu então que esse homem, o discípulo amado, permanecesse em meio a bandidos na ilha de Patmos. Apocalipse 4, versículo 3: imediatamente me vi em espírito, e eis que havia um trono no céu e alguém sentado nele. João, na ilha de Patmos, Deus permitiu então, ele vê o céu aberto. Deus permitiu que a ele, e ele vê então o céu aberto, e ele vê Deus sentado no trono. E o versículo 5 de Apocalipse 4: do trono saiu relâmpago, vozes e trovões. Diante do trono havia um mar de vidro como de cristal. Ellen White menciona de algumas passagens, vira ensino, página 110, primeiro escrito, página 41, que Jesus virá pela constelação de Órions. Jesus virá pela nebulosa de Órions. E alguns momentos em nossas vidas, eu acredito que na sua vida já aconteceu, de você estar num lugar distante das grandes luzes, das grandes cidades. Você olha para o céu e você vê o céu estrelado. Aparentemente está tão estrelada que não existe espaço entre uma e outra estrela. Mas quando nós começamos a estudar, entendemos que a distância mais próxima entre duas estrelas do universo é mais de 3 trilhões de quilômetros. Repito, a distância mais próxima entre duas estrelas do universo, as duas mais próximas, ultrapassa 3 trilhões de quilômetros. E Ellen White também menciona, se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, daqui até a constelação de Órions, até a nebulosa de Órions,
levaríamos 1600 anos. E com esse pensamento, por que é importante para nós, todos os dias, pensar no céu? O que nos motiva todos os dias? Talvez a perda de alguém que você amava, talvez a perda de alguém que sempre estava ao seu lado, mas ao longo da pandemia, alguns corações pararam de bater, estas pessoas pararam de respirar, estas pessoas descansaram no Senhor. Quando as pessoas da igreja central de Rolim de Moura, que vocês conheciam, hoje descansaram, e eles estão esperando o toque da 7ª trombeta de Apocalipse, de 1 Tessalonicenses 14, versículo 16. O meu pai se foi há 8 anos, meus avós já se foram, mas muitos amigos, conhecidos inclusive desta igreja, descansaram no Senhor. Para eles é como se fechássemos os olhos e abríssemos novamente. Para eles é essa a esperança de Jesus. Mas em 1 de Coríntios 2, versículo 9, vem esta esperança. 1 de Coríntios 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, nem penetraram ao coração do homem, da mulher e da criança, coisas que não penetraram ao coração do ser humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas coisas que nós conhecemos nessa vida, dor e sofrimento, um dia veremos. Jesus proclamou o céu como lugar real, e essa promessa foi feita em João 14, de 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, meus filhos, credes em Deus, ele diz: credes também. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e preparar-vos um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas por que pensar no céu é tão importante? O que mudará em minha vida se eu adquirir o hábito de pensar no céu? Ellen White escreveu aquele livro Visões do Céu. Eu emprestei esse livro tantas vezes que eu não tenho ele mais na minha casa. Está na casa de uma outra pessoa. Pensar no céu fará você recordar de pessoas que amam, que amaram e que já descansaram. Pensar no céu fará você se aferrar naquele versículo: virei outra vez. Pensar no céu faz você lembrar de pessoas que você amava, que por um motivo ou outro descansaram e você não teve a oportunidade, ou teve, mas por uma dureza do seu coração você não pediu perdão a ela, e às vezes você convive com remorso. Algumas pessoas, quando chega final de ano, quando passou agora, elas escrevem nas redes sociais, talvez numa data comemorativa de um pai, de uma mãe, e elas dizem, e elas escrevem: ah, se Deus me permitisse que por um minuto pudesse ver o meu pai, minha mãe, o esposo, a esposa que já descansaram, para dizer a ela o quanto eu amo. Você está aqui hoje, você tem essa oportunidade. Às vezes não está perto, mas você tem um telefone que está o tempo todo ao seu lado. Não custa você pegar esse telefone e ligar e dizer: eu te amo. O 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. É agora na volta de Jesus. E aqui o versículo 17 diz: depois nós, os que estivermos vivos por essa ocasião, por a ocasião da volta de Jesus, se nós nos mantermos firmes até este momento, seremos transformados e vamos encontrar com Jesus nos ares. É agora. Mas algumas pessoas ainda dizem, e eles mantêm aquela tese que o Velho Testamento foi abolido. Sendo assim, algumas profecias
não ocorreriam. E dentre elas, quando a Bíblia fala que Jesus, pós-milênio, 1000 anos depois, descerá no Monte das Oliveiras, e Ellen White, o grande conflito, diz que haverá algo especial preparado no Monte das Oliveiras, para que Jesus possa colocar o pé ali no Monte das Oliveiras, e o monte vai se tornar uma imensa planície. Segundo os relatos de Ellen White, daquele local, do Monte das Oliveiras, de frente com a antiga Jerusalém, Deus vai governar o universo. Essas são as promessas que nós temos. Deus governará. Pensar no céu é importante, porque afastará a nossa vida de uma vida carnal. Nós precisamos viver uma vida com propósito. Nós precisamos viver uma vida com princípios e valores. E o livro de Colossenses 3, 2 a 5 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Nós precisamos pensar em tudo neste momento, na criação, na educação dos filhos, como nos manter, mas o pensamento principal é pensar no céu. 3 versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. E o versículo 5 diz: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão vil, a vil consciência, a avareza e a idolatria. Se nós amamos os nossos filhos mais que a Deus, não somos filhos de Deus. Se nós amamos coisas mais que Deus, nós não somos filhos de Deus. E normalmente nós só vamos a Deus em um momento de dificuldade. Ao longo da pandemia, nós observamos pela TV, os hospitais pelo mundo afora, as pessoas cercavam, oravam, clamavam a Deus. O jovenzinho Brian, quando teve um problema, no acidente que ele sofreu 7 de outubro, lembro que uma semana depois, 2 semanas se não me engano, queriam desligar os aparelhos. E isso, por muitas igrejas na minha região do Mato Grosso, eu falava sobre Brian, falava sobre como Deus livrou a minha família, a Ângela, a minha sobrinha, e às 22 dias depois, ela estava correndo como se nada houvesse acontecido com ela, e o jovenzinho Brian ainda está em uma cadeira de rodas. Às vezes questionamos por quê, e era um sábado à tarde, o problema, o incidente, o acidente que aconteceu. E ainda haviam saído da igreja de uma programação especial dos aventureiros, e eles se direcionavam 25 quilômetros para Capazero, onde estava a minha irmã, uma outra irmã. Mas no começo dessa trajetória, algo inimaginável aconteceu, e nisso já se passaram um pouco mais de 2 anos, e o Brian vem se recuperando, mas lentamente. E naquele hospital em Cacoal, as igrejas de Rolim de Moura e região vieram para a igreja um dia antes da quarta-feira para clamar a Deus pela vida do Brian. E muitas pessoas questionavam se a Bíblia diz que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que os temem e os defende. Por que permitiu que acontecesse aquilo com o Brian? Quantas crianças tem hoje em nosso meio nessa igreja na manhã de sábado? A empatia que nós sentimos pela pessoa quando temos alguém que amamos, pequeninos, como essas garotinhas que estão aqui, e às vezes como garotinho no colo do pai, nos colocamos ali no lugar do pai e da mãe de Brian. Pensar no céu ajudará você a perseverar e a honrar os seus compromissos. E aqui, a lição dessa semana vem falando de Paulo em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ele diz: a qual o Senhor justo juiz, reto juiz me dará naquele dia. Ele diz: não somente a mim, mas a todos que amarem e esperarem a sua vida. Na lição aqui o irmão também mencionou o apóstolo Paulo.
E aqui em Atos 28, versículo 16, ele mencionou que Paulo ficou ali numa casa alugada em Roma por 2 anos. O versículo 28, versículo 30, ali menciona que ao lado de Paulo havia um soldado romano 24 horas por dia. Mas que nós devemos saber também que ao lado de Paulo havia um anjo, o anjo da guarda do apóstolo Paulo, 24 horas por dia. O homem que te perseguiu passou a ser perseguido. O homem que era poliglota, falava várias línguas. O homem que era amado por muitas pessoas, ele perseguia os cristãos, porque ele acreditava que estavam fazendo certo. Mas o próprio Deus apareceu para ele, para que ele pudesse tomar uma nova decisão. E a partir dali, a vida de Paulo, como a gente diz entre aspas, se tornou um inferno, porque ele começou a ser perseguido por aquelas pessoas e das quais durante muito tempo aplaudiam Paulo de pé. E quando o primeiro diácono da igreja primitiva foi apedrejado, Paulo consentira, ele estava ao lado, ele consentira no apedrejamento de Estevão, o primeiro diácono da igreja primitiva. Porque é importante pensar no céu. Pensar no céu, lembrar você de onde investir tempo, talentos e tesouro. Mateus 6,19 diz: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas já ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça e nem o roubo são corruptíveis. Tempo. Se eu perguntasse nessa manhã de sábado, se não vou perguntar, se 10% do seu dia você tira para poder falar com Deus, talvez nenhum de nós o façamos. Mas eu te faço uma simples pergunta: ao menos 10 minutos pela manhã, ao menos 10 minutos à noite, você tira tempo para falar com Deus? Em algum momento da sua vida, enquanto o esposo, a esposa, os filhos dormem, você tem levantado, tem orado pela sua família, clamando a Deus proteção? Que Deus permita que você continue a conduzir os seus filhos na igreja? Você tem feito isso? Os seus talentos, quais são os seus talentos? Você os tem? Você tem revertido para a igreja, tocando um instrumento musical, cantando, pregando, auxiliando a liderança local? Você tem feito isso? Deus um dia cobrará de nós essas coisas. Por que é tão importante pensar no céu? Pensar no céu que suas recompensas moldará as suas prioridades. O que nós estamos priorizando nessa terra? O livro de Mateus 19, versículo 21, ele diz o seguinte: Mateus 19, 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue. Ali na minha região de Cuiabá e Várzea Grande, eu trabalho com imóveis. Eu terminei teologia à tarde e por conta da idade não pude ir para a distrito. Um outro amigo que estudou comigo fora do Brasil, um ano mais velho que eu, minha família conhece, o pastor Pedro, também não pôde ir para a distrito. Ele decidiu então estudar medicina. Ele e a esposa, nesse ano de 2026, eles terminam o internato. Já deveriam ter terminado em 2024. Como eles começaram no Paraguai, na Cidade Leste, e eles transferiram para o Brasil, perderam 2 anos. Mas às vezes eu fico observando o Pedro, o pastor Pedro e a Keila, pessoas boas, um casal honesto, um homem que seria um grande pastor. Agora Deus está concedendo a ele o privilégio de ser missionário e de ser um pastor. Será um médico missionário. Ele dedica a vida a Deus. E esse homem que eu conheci tem o privilégio de dizer que é meu a Deus. E ele continua pensando no céu, então ele tem moldado, priorizado as suas prioridades. Esse jovem rico vai até Jesus, ele questiona Jesus e diz: mestre, o que eu preciso para ser salvo? Jesus olha
calmamente para eles guardar os mandamentos, mas ele diz: isso eu não faço. Então Jesus diz: vai, vende o que tens, dá aos pobres. O que Jesus está dizendo não é o que você tem, que você luta uma vida inteira para adquirir, porque você pensa no amanhã, no futuro, seja com quem for, esposa, família, filhos, netos. Agora você tira e dá para alguém que muitas das vezes você conhece. Ele esbanjou o que tinha. Diretamente nas redes sociais aparece ator, atriz famosa, que perderam tudo que tinha, ganharam muito dinheiro, mas eles acreditavam que o dinheiro seria para sempre. Jogador de futebol, quantos jogadores de futebol que eu conheci ganharam muito dinheiro e hoje dependem dos outros para sobreviver, porque eles curtiam a vida como o filho pródigo lá, achando que o dinheiro nunca ganharia. E hoje muitas das vezes você procura pessoas para fazer um trabalho e você não consegue. Eu tenho um primo em Aripuanã, 30 quilômetros depois de Aripuanã, e ele tem uma fazenda. E ele precisa sempre de pessoas, mas nunca consegue encontrar. Existem muitos tiktokers por aí, né? Ganham dinheiro fácil, não querem encarar pesado. Nós começamos o ano de 2026, eu, a minha mãe e o Nivaldo, o meu padrasto, com o pé direito, trabalhando já há mais de um ano que saímos da base de uma construção, do alicerce. Mas assim, aquela construção tijolinho por tijolinho, aos poucos, você vai pensando no futuro e você vai construindo. Quando eu dava palestras motivacionais, eu sempre dizia: não olha para trás, o que para trás ficou, ficou. Se eu fosse dizer para vocês o que eu já gastei desde quando cheguei em Rondônia, Rolim de Moura, em 1997, e pessoas que eu conheci nesse mesmo ano aqui, que andavam comigo, às vezes iam na festa comigo, e eles iam, mas poupavam. Se eles pararem de trabalhar hoje, eles conseguem sobreviver pelo que eles pouparam e guardaram. Mas às vezes, você ainda tem a oportunidade de parar, você olha para trás, você faz uma reflexão da sua vida, você coloca o pé no chão, você fala: eu ainda preciso adquirir algo, eu quero olhar para frente, eu tenho que lembrar que o rumo, a direção, era mais importante que a velocidade. Não adianta agora eu ganhar pouco tempo que meus amigos conquistaram ao longo de uma vida. Tudo que eu conquisto, tudo que você conquistar ao longo da sua vida, com Deus, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Eu conheço pessoas que já estiveram nas fileiras da igreja, se tornaram políticos, não são mais adventistas, eles têm o desejo, eles sentem o desejo de voltar para a igreja, mas ganharam tanto dinheiro de uma forma talvez não séria. E aí eles lembram do pequenino Zaqueu. Ele roubou, defraudou, ele enganou, mas quando teve um encontro pessoal com Deus, ele estava em uma árvore. Ali ele teve encontro pessoal com Deus. A vida daquele pequenino homem modificou completamente, ele devolveu. E às vezes eu ganhei tantas coisas de forma desonestas, e eu dependo disso para viver hoje, mas a minha consciência pesa pelo que eu ganhei. Agora, se eu voltar para a igreja, eu posso até voltar, mas sempre ficará martelando na minha mente, no meu coração, que aquilo é ilegal, e eu preciso resolver aquele problema. Quantas vezes você participou da Santa Ceia na igreja, e as outras igrejas pelo mundo afora, não diz somente a igreja adventista? Se você participa da Santa Ceia, se você devolve os seus dízimos, suas ofertas, mas você tem um problema com alguém da família, alguém conhecido que você não quer mais falar com ela, a Bíblia é clara: as bênçãos de Deus não recaem sobre você. Deixa ali ao lado. Primeiro, volta, reconcilia com aquela pessoa, acerta a sua vida com ela. Depois vem, pega seu dinheiro e traz para a igreja. Mas por que é tão importante pensar no céu? Pensar nas belezas do céu nos dá algo para esperar ansiosamente. E aqui vem Apocalipse 22, 1, 2 e 5. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. No meio da sua praça, de ambos os lados da vida, estava a árvore da vida. No meio da sua praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida.
Quem produz 12 frutos dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão da luz nem lâmpada do sol, porque o Senhor Deus estará. Porque pensar no céu é importante. Pensar no céu pode sustentar você frente a um grande sofrimento ou na sombra da morte. E aqui agora, volta em 2 Timóteo 4. Aquele homem que estava ali preso naquela casa, onde a Bíblia menciona em Atos 28:16 e Atos 28, versículo 30. Ali, nos seus últimos dias, ele pressentindo que o fim estava próximo, mas ele não sabia que logo depois aconteceria. Então, 2 Timóteo 4, 6, 18 diz: quanto a mim, o apóstolo escreveu, estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e me levará a salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Volto no versículo de início, 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E vamos concluir. Por que é tão importante pensar no céu? Por que eu devo pensar no céu? Ou por que eu tenho pensado todos os dias na volta de Jesus? Talvez para rever alguém que eu amo. E nesse momento, eu quero contar algo para vocês. Os 2 últimos anos lá na minha casa, em Varza Grande, até o mês de outubro, recebi muitos amigos na minha casa. Mas dentre eles, a minha família, a tia Cida, o problema do câncer fez com que ela fizesse um tratamento. Uma mulher que casou e dedicou a vida para o esposo e para os filhos. Foram 6 filhos, 5 homens e 1 mulher. 2 deles se tornaram pastores. E a tia Cida Procópio, ao longo da sua vida, ali em Aripuanã, desde 1980, na educação dos filhos, ela pensava todos os dias, mas ela pensava em algo mais, de pessoas da cidade, como professora e como líder dos desbravadores, trazerem essas crianças para os desbravadores, com o intuito também de trazê-los para a igreja. Quantas vezes eu fui no passado no Iaham, e lá sempre havia algumas pessoas, alguns jovens, que por intermédio da tia Cida lá em Aripuanã, eles haviam vindo para o Iaham. Eles estudavam, se formavam e seguiam suas vidas. Mas houve um momento na tia Cida, o último ano dela, isso já lá em Foz do Iguaçu, junto com um filho que estava se tornando médico. A tia Cida com câncer no estômago. A nora da tia Cida, pela 3ª vez, escapando de um 3º câncer maligno. E o Aldo, meu primo, ali em meio a esposa e a mãe. Ambos sempre levando-os para os hospitais daquela região. Me lembro que uma vez fui pregar numa cidadezinha da Guia, lá perto de Cuiabá. Naquela manhã de sábado, eu pedi que a igreja orasse pela minha prima, que ela não estava nada bem. O Aldo estava se preparando para revalida, precisou de voltar até onde estava a esposa e a mãe, porque o médico havia dito que ela teria pouco tempo. Então ali eu pedi que orasse por eles. Menos de 4 meses, eu estava na mesma igreja pregando novamente, e ali eu mencionei que a minha prima Lita havia descansado no Senhor. A tia Cida ainda estava lá, mas ela veio para Cuiabá, para minha casa em Varza Grande, e volta para Aripuanã. Os médicos já não davam muita esperança a ela. Conversei com a minha mãe, e a minha mãe me volta, foram lá e ficaram 19 dias. Mas a tia Cida só piorando. Aí você observa que você dedica uma vida inteira na igreja, você estuda, você dá estudos bíblicos, você se prepara, você cuida dos filhos, você cuida dos netos, mas chega um momento que aquelas pessoas que aparentemente eram esteio, elas começam a desmoronar, e às vezes ficam angustiadas,
agoniando em hospital e você clama a Deus. Por que, Deus? Uma pessoa que dedicou a vida inteira na igreja. Mas o que Deus está dizendo para essas pessoas é um pouco mais, espere um pouco mais, é preciso que espere um pouco mais. Desses 19 dias que a minha mãe ficou em Aripuanã, ela volta para Rolim de Moura. E aí eu estava um dia em Cuiabá e vim para cá e deixei a chave na casa do pastor Agnaldo e disse: se a minha tia precisar de vir, eu vou estar em Rolim de Moura. E a minha tia foi. Voltou para o hospital, ficou numa sala especial aí no pronto-socorro, a Santa Casa de Misericórdia, perdão. E ali, das 8 da manhã às 8 da noite, a gente poderia entrar o tempo todo. Sabíamos que não teria muito tempo. Eu estava em Rolim de Moura na data que meu primo veio de Santa Catarina, ele é departamental ali em Joinville. Ele veio para fazer a unção da mãe da tia Cida. E ele volta no mesmo dia. Quando eu cheguei, ele já tinha morrido. Mas havia ali a Tânia, o Fernando, que havia estudado teologia também, e o outro filho dela que mora em Manaus, o Rude, e ele ficou o tempo todo na tia. Mas ele precisava de voltar porque ele era reitor da universidade e precisava de ter os acertos. Final de ano ele precisava de estar lá. Ele era também coordenador de um curso. Naquele momento especial eu estava, minha mãe estava junto com ele, a Tânia. Então ele conversa com a tia Cida. Já se faziam 3 dias que ela não olhava para lugar nenhum mais, não se mexia, não se movia. Chegou o momento que ele disse: mamãe, eu preciso ir. Eu não sei o que está passando na cabeça da senhora nesse momento. Nós também não sabemos disso. Assim como meu pai na Sala Vermelha, aqui em Cacoal, ele ficou imóvel até o dia que parou de respirar e morreu. A tia Cida também estava lá. Mas naquele momento ele fala: mamãe, eu preciso de ir. Ele conversa com a mãe, ele faz a oração com a mãe e diz: mamãe, se caso eu for a senhora descansar, eu quero que a senhora saiba que eu quero vê-la quando Jesus voltar. Ele é muito bom em profecias e eu admiro muito esse meu primo. Naquele momento ele volta para minha casa. 3 horas da manhã, eu pego meu carro e levo ele para o aeroporto. Ele ia para São Paulo, depois de São Paulo para Manaus. Naquele dia ele chegou na casa dele aproximadamente, era 1h da tarde. Quando ele chega, o telefone já toca, dizendo que a tia Cida, a mãe dele, havia descansado. É a notícia que nenhum de nós gostaríamos de ouvir, de um pai, de uma mãe, de um filho. Mas todo momento nós convivemos com essa dor. Naquele momento, a dor e o sofrimento. O meu primo daquela família era grande. Naquele momento, então, depois que a tia Cida faleceu, nós descemos em 2 carros, 3 carros, 1000 quilômetros para Aripuanã. Já fazíamos praticamente 2 noites que não dormíamos. Naquela madrugada, o filho Tiago voltou novamente de Joinville. Saímos 1h da manhã, sentido Aripuanã, pedaço de chão. Chegamos à tarde cansado, eu no meu carro, meu primo pastor na frente, Fernando, e atrás a minha mãe. Ele não tinha condições de dirigir. E quando eu desço, que os outros já estavam abraçando, meu tio chorando, o meu telefone tocou. Eu atendi o telefone e era um cara daqui de Rolim de Moura, que muitos talvez aqui o conhecem, Jairo Benetti. Não Jairo, meu cunhado, Jairo Benetti. Ele me pergunta: Marquinho, você ficou sabendo do Geraldinho? Eu disse: não. Ele disse que acabou de falecer num acidente de moto. A minha tia, os últimos minutos que ela podia falar para minha irmã Ângela, para mim também, ela deixou um papelzinho lá com algo que nós deveríamos trazer para as crianças, morrendo, preocupado com as crianças. Minha tia Cida descansou no Senhor. O Geraldinho, não sei, no passado havia sido pastor da igreja adventista,
Quando eu cheguei no ano de 1997 aqui, em Rolim de Moura, ele já não era mais pastor. Depois disso eu descobri que o Geraldinho muitas das vezes andava com o Edson Mota falecido, sempre estava orando, viajando com o Edson Mota, sempre orava para as pessoas. Será que o Geraldinho teve a oportunidade de falar com Deus? Quantas pessoas que você ouviu dizer que estava no hospital na pandemia, pronado, do nada ele voltou a respirar por alguns minutos, e um deles aconteceu com a minha tia, irmã da minha mãe, o Valcleir, a mesma coisa. Eu sempre digo que nesse momento, quando aquela pessoa voltou a respirar por alguns minutos, ela teve a oportunidade de falar com Deus e colocar a vida dela em prática. Que nesse ano de 2026 você tenha a oportunidade, que você busque essa oportunidade de todos os dias caminhar com Deus. Que você possa, se você não fez, que você possa fazer planos, que no ano de 2026 você possa encontrar alguém e dar estudos, seja estudos bíblicos, seja por sua atitude como cristão, na sua casa, no trabalho, aonde quer que você esteja. Mas houve um momento que Ellen White escreveu, ela foi convidada, estou terminando, para uma reunião especial. Ela tinha 17 anos, fraca, pneumonia dupla nos pulmões, descarregando sangue. Ela tinha tuberculose, já estava desenganada pelo médico. E uma amiga a convidou para um momento de oração num pequeno grupo. Ellen White escreve que ela hesitou por um momento, mas decidiu ir. Naquele momento, essa menininha fraca de 17 anos, ela vai se arrastando. Ela morava em Portland, Maine, um dos estados mais pobres dos Estados Unidos. E lá, enquanto ela estava naquele pequeno grupo ali, naquele altar da família, eles estavam orando, ela escreveu o primeiro escrito, página 14. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu estar subindo cada vez mais alto. O chamado naquele momento se manifestou pela ação do Espírito Santo. Ela nunca mais, Ellen White nunca mais introduziu as suas visões, dizendo, o poder de Deus sobreveio sobre mim. Ela sempre dizia, foi-me mostrado. E nessa visão dela, que nós podemos dividir em 3 partes, quando ela estava subindo, ela percebeu que ela estava subindo cada vez mais e mais alto. Na segunda parte desta visão, ela caminha pela cidade santa e observa que pessoas estariam lá, como os irmãos Stokes, que pouco antes de 22 de outubro de 1844 havia morrido. E a terceira parte dessa visão, Deus traz ela então, transporta ela no Espírito para a nova Jerusalém aqui na terra. E quando ela chegou ali, ela observa uma mesa, que momento, uma mesa que não tinha fim. E ela sentiu desejo de pegar um daqueles frutos e comer segundo Ellen White, em primeiros escritos. E quando ela quis pegar, Deus disse ainda, não, filha, eu ainda preciso de você. Eu preciso que você escreva. Eu preciso que você divulgue o que você viu. Haverá uma preparação. Você terá filhos. 3 filhos. Houve um momento na vida de Ellen White que ela decidiu desistir de tudo por causa de um filho, que mais para frente ele voltou para a igreja. E Deus disse naquele momento frágil de Ellen White, cuide das minhas coisas. Ela escreveu, e ela disse que dos seus filhos cuido eu. Mas como está escrito, as coisas que os olhos viram, que os ouvidos não viram, que nem penetraram no coração dos homens, é que Deus preparou para aqueles que valoram. Nós vamos cantar o hino final. Às vezes, nessa corrida cristã, rumo a Canaã celestial, tropeçamos. E nesse tropeço, às vezes, falamos coisas que não devíamos falar. Às vezes, dizemos coisas para as pessoas que nós magoamos elas. Mas esse é a chave da questão. Toda vez que cairmos e nos levantarmos e colocarmos as nossas mãos em direção às mãos de Deus,
Deus irá nos apoiar. Precisamos ter a certeza de que Jesus está voltando. O mais importante hoje não é a volta de Jesus, mas como está a sua vida se Jesus voltasse hoje. Com esse pensamento, pensando no céu, nós possamos